Companheiras e companheiros, olá, aqui quem fala é o Patrick e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Chegamos na última semana antes da votação do PED, Processo de Eleições Diretas, que vai definir tanto as direções municipais do PT, como sua presidência, bem como vai eleger os delegados e delegadas que vão votar nas direções estaduais e na direção nacional do partido. Essa última semana, a gente vai manter uma frequência um pouco mais intensa de troca de mensagens com o companheiro Walter Pomar, que é o pré-candidato a presidente nacional pela nossa chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. O Walter vem rodando o país ao longo das últimas semanas e meses, difundindo nossa tese, apresentando nossa política e nessa última semana traz algumas informações e compartilha algumas impressões do processo. Walter, onde é que você está? O que está fazendo? O que manda? O que informa a nossa militância? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Essa é a semana final do processo de eleição dos delegados e delegadas ao 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. A eleição é no próximo domingo, dia 8 de setembro. Concorrem 9 chapas e os representantes das chapas estão em campo, conversando com a militância, buscando mobilizá-la, para que no dia 8 a gente tenha uma grande participação, para que centenas de milhares de petistas em todo o país compareçam, votem. O voto no dia 8 é um voto em defesa do Partido dos Trabalhadores, é um voto pelo Lula livre, é um voto contra este governo Bolsonaro de destruição nacional, de destruição dos direitos sociais e das liberdades democráticas. Nós, da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, também estamos mobilizados. No meu caso particular, passei os últimos dias no Rio Grande do Sul, acompanhando a Ana Afonso, nossa candidata à presidência estadual do PT do Rio Grande do Sul, por um roteiro que incluiu cidades como Sapiranga, Santa Maria, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Caxias, Portão, Porto Alegre e São Leopoldo. Foi um roteiro muito intenso, no qual nós pudemos apresentar a nossa tese Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, e pedir voto para a nossa chapa, a Chapa Nacional 220. Com relação à participação nesse congresso, o que tu acha? A gente vai ter uma participação maior, menor? Porque não tem muito parâmetro, né? Uma vez que o último congresso não elegeu delegados nacionais de forma direta. Pelo contrário, eram eleições em congressos estaduais. O que você acha, Walter? A quantidade de participantes, de votantes nesse PED, o que tu está sentindo? Como é que vai ser essa participação? Olha, Patrick, nós somos 2 milhões de filiados e filiadas com direito a votar no dia 8 de setembro. Mas nós nunca tivemos, desde 2001, quando começamos a realizar o PED, nós nunca tivemos um comparecimento de 100%. Em 2017, por exemplo, votaram cerca de 421 mil filiados e filiadas em todo o país. Naquela ocasião, nós tínhamos aproximadamente 1.800.000 filiados. Ou seja, em 2017, o comparecimento ficou por volta de 25% do universo que tinha a possibilidade, o direito de votar. Hoje, isso significaria cerca de 500 mil filiados e filiadas votando. Mas, quando conversamos com os companheiros e com as companheiras nos estados, as informações são muito contraditórias. Há estados onde, por conta da disputa, presença de várias chapas, se estima, se prevê uma grande mobilização, uma grande participação maior do que a de 2017. Há estados onde governadores, prefeitos, mandatos parlamentares estão engajados na mobilização para eleger delegados e delegadas que defendam o ponto de vista dos respectivos mandatários. Isso também leva a prever um aumento na mobilização em relação a 2017. Mas, ao mesmo tempo, há notícias de baixa mobilização dos militantes, desinformação sobre o dia da votação, sobre os locais de votação. Portanto, não é possível cravar com certeza uma estimativa de quantas pessoas vão votar.
em torno de 500 mil seria um comparecimento dentro da média histórica, né? Dentro da média do comparecimento dos últimos processos de eleição de direções partidárias. E por fim, meu velho, com relação aos objetivos, tu acha que nossa mobilização tem quais objetivos nesse processo eleitoral de disputa do nosso partido, que agora no dia 8 de setembro tem o seu primeiro desfecho? Veja, Patrick, nós temos 4 objetivos no dia 8 de setembro. Primeiro, que vote o maior número possível de petistas. Segundo, que esse voto seja consciente, que os petistas que compareçam para votar no dia 8 de setembro tenham tomado contato prévio com as diferentes chapas, com as diferentes teses e tenham feito uma escolha livre e consciente. Nosso terceiro objetivo é constituir uma nova maioria para dirigir o partido, e isso significa que a maioria dos que compareçam para votar no dia 8 de setembro vote em chapas, em teses que fazem oposição ao grupo que hoje controla o Diretório Nacional do PT. E, em quarto lugar, nós queremos obter a maior votação possível para a chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Para a nossa chapa nacional, para as nossas chapas estaduais, para as nossas chapas municipais, para as chapas em que nós participamos. Isso porque nós consideramos que o Partido dos Trabalhadores precisa de uma nova estratégia para esse novo período histórico, uma estratégia comprometida com o socialismo, comprometida com as reformas estruturais, comprometida com a luta social e cultural contra o capitalismo, contra a extrema-direita, comprometida com a reconquista da classe trabalhadora para as posições defendidas pelo PT, comprometida com uma oposição radical ao governo Bolsonaro, com a campanha Lula livre, com uma tática nas eleições de 2020 que vise dar vazão à insatisfação do povo brasileiro contra o governo Bolsonaro, e precisamos de uma direção comprometida com um novo padrão de funcionamento partidário. Queremos um partido militante. Por isso, no dia 8 de setembro, vamos votar com consciência, constituir uma nova maioria para dirigir o partido e votar em tempos de guerra a Esperança Vermelha, chapa nacional 220. Viva o Partido dos Trabalhadores, Lula livre. Valeu, Walter, obrigado. Companheirada, esse nosso programa está sendo compartilhado na manhã da terça-feira, dia 3 de setembro. Hoje é o último dia para que as chapas indiquem os seus fiscais. E com um detalhe, a Comissão de Organização do Congresso autorizou que os fiscais possam votar em locais diferentes daquele de sua filiação. Ou seja, o fiscal pode votar em outro município ou em outra zonal. Por essa razão, é muito importante que nós façamos a indicação do maior número de fiscais possível, porque nessa eleição nós precisamos garantir que, como o Walter comentou, os filiados possam votar, tenham o direito de votar. E a gente tem que estar acompanhando o processo para ajudar aos companheiros e companheiras a participarem do processo e que ele ocorra com a mais absoluta transparência, lisura e de forma correta. Então, ficar atento para apresentar os nomes dos militantes que vão estar fiscalizando a eleição na sua cidade, no seu estado, para que nós tenhamos um conjunto de companheiros e companheiras participando intensamente no dia 8 de setembro. Tá bom? Saudações petistas, esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, chapa nacional número 220. Saudações petistas e Lula livre. Podcast,